Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno Torres, estou iniciando esse canal aqui com o objetivo de compartilhar um pouco da minha experiência, do meu dia a dia com vocês, como desenvolvedor full stack. Hoje eu vim falar um pouco de como eu saí, de um trabalho em supermercado, assim como muitas pessoas, muitos jovens, muitas pessoas que conseguem seu primeiro trabalho ali, conseguem no supermercado, devido às altas demandas e etc., para estar conseguindo ingressar no mercado de tecnologia, um mercado hoje muito aquecido, muitas pessoas querendo ter essa oportunidade de trabalhar home office, trabalhar em casa, e é um sonho muito distante para alguns, e para outros já é realidade. Eu queria estar compartilhando hoje um pouco da minha experiência, de como eu consegui sair de um trabalho de supermercado para poder estar trabalhando hoje home office com programação. Bom, eu comecei a estudar em meados de 2020, no finalzinho de 2020, ainda estava na época da pandemia e tudo. Só que assim, eu sempre tive contato com computador, essas coisas mais programação, eu nunca me interessei muito. E daí eu tinha alguns amigos, que já estavam atuando na área e aquilo me despertava um pouco de curiosidade, mas eu achava que era uma coisa muito de outro mundo, sabe? Só que na pandemia, acredito que quem é, passou por esse momento viu a expansão que teve no mercado tecnológico, empresas contratando desenvolvedor e aquela coisa toda, e aquele salto imenso e várias propagandas dizendo que nos próximos anos iria precisar de muitos devs e muita gente começou a fazer faculdade na área, estudar, comprar curso, enfim. Eu entrei nessa onda. Essa onda que eu falo não tipo de achar que iria ser algo fácil, porém de conhecer o mercado, a área de programação mais a fundo. Comecei a ver vídeos e tudo, falar com os meus amigos que já trabalhavam, que me deram um total apoio. E um desses amigos em especial, o Felipe, ele mora aqui na cidade onde eu moro, aqui no Ceará, em Cascavel. E ele estava trabalhando já na sua segunda empresa, como desenvolvedor front-end. E ele me aconselhou o que estudar, como estudar, E daí eu defini meio que uma meta para mim, Porque quando a gente entra no mercado de tecnologia, a gente conhece, são muitas áreas, são muitas coisas a serem estudadas. E a princípio é difícil você focar, e algumas pessoas estudam uma coisa durante um período e depois muda para outra tecnologia, para outra linguagem, e isso faz com que você atrase o seu percurso para conseguir a sua primeira vaga. E isso eu fui muito bem instruído, devido já ser um pouco mais experiente, 24 anos que eu comecei a estudar, então já tinha um certo nível de experiência. E daí eu tracei uma meta, Eu foquei em estudar somente front-end, comecei a estudar ali HTML, CSS, JavaScript, e já sabia que eu iria para o React, para focar no front-end, já sabia que era uma linguagem, com alta demanda no mercado. E os meus amigos já trabalhavam já com essa linguagem, então tipo, você tinha esse framework, E se caso eu tinha alguma dúvida, eles me ajudavam e tal, e daí eu comprei algum curso, full stack, mas sempre focando ali no front. Eu trabalhava no supermercado como auditor de estoque, conferências de estoque, contagem de produtos, etc. E durante um bom período eu estava trabalhando à noite. E foi justamente quando eu comecei a estudar, A gente fazia contagem dos setores do supermercado e tinha um momento ali de almoço e tal, de descanso, de janta, no caso. E aí eu aproveitava para estudar, via videoaula, escutava, muitas vezes eu ficava contando as mercadorias e a galera levava fone, ficava escutando música, eu ficava escutando podcast sobre tecnologia, eu não entendia nada. Eu ouvia os podcasts da Rocket City e eu não entendia nada do que eles estavam falando, tipo, quando chegava em parte técnica, sabe? Mas quando eles falavam um pouco sobre a trajetória, eu ficava bem atento. E ali eu fui plantando a semente, li alguns livros PDF, apesar de não ajudar tanto na minha situação, não ajudou tanto.
mas assisti os vídeos do meu curso também que eu tinha comprado e ia memorizando e tal, mesmo sem PC ali na hora. E durante o dia eu ficava dormindo e acordava meu dia, estudava. E nesse período também fizeram uma mudança lá de horário, né? No supermercado eu voltei para trabalhar durante o dia, né? E contava as mercadorias durante o dia no supermercado. E à noite mandava o Brado estudar, estudar, estudar. E o Felipe, ele sempre passava alguns desafios para mim e mandava fazer réplica de algumas páginas. Aí depois fazia muita cal comigo, me mostrava. E é interessante essas calas que a gente fazia porque meio que simulava o ambiente de trabalho. E daí, em 2022, ano passado, quando foi em maio, em março, em março, abriu uma vaga para front-end lá na empresa que o Felipe trabalhava. E ele lembrou de mim, né, me indicou lá para pro Tech Lead. E daí ele pegou, me indicou, né, perguntou se eu queria. Na verdade ele veio, perguntou se eu queria e tal, e eu, mano, eu quero, eu não me acho pronto ainda, tava começando a estudar React, já tinha algumas noções e tal, mas a gente nunca se acha pronto, né? Aí ele falou, cara, a vaga que é pra júnior e tal, e se quiser eu lhe indico lá. E eu, mano, indica aí, pô. Mesmo sem. Eu nunca tinha me aplicado a nenhuma vaga, mano. E ele me indicou, aí o Wellington, que era o tech lead na época, ele mandou um e-mail pra mim pedindo. Aliás, ele liberou, né? Disse que eu poderia mandar o meu currículo pra ele, pro Wellington. E aí eu mandei. E passou uma semana, passou duas, e o Felipe, o Wellington não me respondeu e tal. E aí foi engraçado que o Felipe chegou a perguntar, né, numa call lá deles, quando eu ainda não estava na empresa, estava no supermercado ainda. E o El pegou e falou, o Wellington, né? Falou que tipo, pô, é isso aí, os caras hoje em dia não querem trabalhar. Eu pedi pra ele mandar um e-mail e ele não mandou, sendo que eu já tinha mandado já há mais de uma semana o e-mail. E daí tinha ido pro spam dele, ele não tinha visto. Aí quando ele me viu, ele me respondeu, marcou uma call comigo. E foi muito bacana, fui super atencioso e tal. E daí, posteriormente, ele me passou um desafio em React, bem básico, né? Era recortar uma tela, e ele disponibilizava uma API, fazer a integração com a API e fazer a listagem de alguns cards lá, né? Só que ele pedia para, se possível, usar TypeScript. E eu nunca tinha usado TypeScript. E o Felipe sempre tinha me dito para me estudar e tal, porque é algo que você pega razoavelmente rápido. Eu nunca tinha estudado, né? Para mim era outra linguagem, era outra coisa. E aí apertou, porque eu fiz em JavaScript e tal direitinho, e depois tive que estudar e acabei tendo que migrar todo para TypeScript. O Felipe foi me dando algumas orientações, né? Mas bem por fora mesmo, só algumas orientações. E daí eu consegui fazer o teste e esperei mais algum tempo. O Wellington me chamou para outra reunião. E daí a gente teve essa outra reunião e ele me falou que queria eu na empresa e tudo, e me explicou como seria e tal. Me falou um pouco da equipe e, poxa, eu fiquei muito feliz, cara. E foi assim que eu consegui minha primeira vaga como desenvolvedor júnior, né, através de uma indicação, porém eu já estava preparado. E esse meu amigo que me indicou, eu sou muito grato a ele, o Felipe, e pode ser fácil por um lado, né, eu tive muita sorte nessa questão de ter sido indicado, porém eu também estava preparado, então às vezes a oportunidade aparece quando você está preparado. E ele meio que botou o nome dele, tá me indicando, então ele confiava em mim, confiava no meu trabalho, via que eu estava me esforçando sempre, né? E uma coisa que eu esqueci de falar, quando ele me disse que teria essa vaga e tudo, e o Wellington marcou a reunião comigo, cara, eu trabalhava de manhã, de tarde, às vezes eu tinha que ir à noite fazer alguns balanços, mas não eram
não tinha que virar à noite, era só algumas horas. Mas, cara, eu não dormia. Eu estudava bastante React. É, nesse curto período de tempo, que foi meu processo seletivo, que foi em torno de 2, 3 semanas, eu estudei bastante. Eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida. Porque até então a gente sempre estuda, tipo, né, meio tranquilo. Tem gente que tem o hábito de dar muitas horas, eu não sou assim, pra mim não funciona muito bem. E quando deu tudo certo, estava preparado, tinha estudado bastante e passei nas fases, né, da entrevista, do teste técnico, e o Wellington me deu um mês para mim poder me programar lá com a empresa, para me sair lá tudo certinho. E foi isso. Essa foi a minha primeira experiência. Foi como eu consegui sair, né, de um supermercado, não desvalorizando o meu trabalho no supermercado. Claro, eu sou muito grato, lá aprendi bastante coisa. E, enfim, hoje eu estou trabalhando com o que eu amo. Não estou mais nessa empresa que eu comecei a trabalhar, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Também outro detalhe que eu esqueci de falar nessa jornada foi que eu comecei a faculdade de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Que talvez tenha sido um plus para minha candidatura lá na empresa. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa o áudio, desculpa o vídeo. Estou gravando aqui só com a tela do meu celular mesmo, com a câmera do meu celular. E bom, é isso aí. Espero que tenham gostado. Espero que vocês continuem estudando e que a hora de vocês vai chegar. E sempre aumente seu network, né? Porque de repente um colega seu que você fala ali pode ter uma oportunidade de trabalho na empresa dele ou está iniciando um projeto e ele vendo ali seu esforço, vendo que você está na rotina de estudos, isso pode de repente fazer com que ele se lembre de você em determinado momento e ele lhe indique, ou surge alguma oportunidade para você mesmo, ou pelo LinkedIn ou outra página de trabalho. Só que o importante é você estar preparado, né? E a preparação ela se vem com a constância de estudos, projetos pessoais. É isso aí, pessoal. Valeu, abraço.